Esta é a 7ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo. O objetivo do nosso programa é levar até você os estudos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Temos recebido e queremos agradecer as inúmeras cartas que têm chegado à nossa produção, cumprimentando pela iniciativa de realizar este trabalho para você. Temos recebido perguntas, indagações, algumas observações e queremos agradecer a todos que estão nos escrevendo. Escreva você também para Espiritismo Agora. Vamos aproveitar a oportunidade deste programa para responder algumas cartas e algumas indagações. A primeira, que foi feita por um número considerável de espectadores, é com relação aos nossos temas, porque nós já estamos na 7ª edição e falamos deles no nosso programa número 1 e número 2. Então nós vamos mostrar para vocês os títulos, os temas que nós vamos apresentar neste nosso trabalho. Vocês estão vendo aqui em nossa tela sinal gráfico aí do nosso livro chamado Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários, de onde sai esse conteúdo do nosso programa, que já é, digamos, uma linguagem moderna referente aos tópicos que nós estamos abordando aqui. Os livros bases, sem dúvida nenhuma, são os livros de Allan Kardec. Então, ali, Espiritismo, Fundamentos Históricos e também Doutrinários. Então, vamos aos temas que nós estamos examinando em nosso programa Espiritismo Agora. Os princípios são os básicos da doutrina espírita, em número de 14 princípios. Estamos desdobrando alguns títulos e estamos acrescentando temas relacionados com vários deles, necessários, inclusive o que nós vamos apresentar hoje. O primeiro tema, primeiro princípio fundamental da doutrina espírita é Deus, o Criador. O número 2, segundo princípio básico da doutrina espírita, é a criação, espírito e matéria. Nós vamos envolver dentro desse tema, na criação, as leis naturais, entendê-las para que a gente possa examinar e estudar a contento. O número 3, terceiro princípio fundamental do Espiritismo, é imortalidade, uma lei natural. 4, evolução, lei natural. O quinto tema é reencarnação, pluralidade das vidas sucessivas. O sexto tema é livre-arbítrio, liberdade de pensar, falar e agir, uma lei natural, a qual estão submetidos todos os espíritos no universo inteiro. O sétimo tema é causa e efeito, lei de causalidade, não casualidade. O oitavo tema é fluidos. O 9º tema é perispírito, corpo fluídico do espírito. O 10º tema, título, princípio fundamental da doutrina espírita, é a lei de comunicabilidade entre os homens e os espíritos, através de uma faculdade natural a todos os seres humanos, chamada mediunidade. O 11º princípio fundamental do Espiritismo, portanto, 11º tema de Espiritismo agora é a vida em outros planetas. Erraticidade é o 12º tema, título, 12º princípio fundamental do Espiritismo. Erraticidade é o estado em que fica o espírito depois que ele desencarna. Desencarnado, ele se encontra em outro estado. Quando está encarnado, estado de encarnado. Fora desse estado, ele está em estado de erraticidade, um termo muito antigo que significa que o espírito não fica fixado em um único lugar.
O 13º princípio da doutrina, 13º título e, portanto, tema do nosso programa é a influência dos espíritos na vida das pessoas, isto é, dos encarnados. 14º princípio da doutrina espírita, tema do nosso programa é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Muito bem, agora nós vamos apresentar para vocês, atendendo inclusive as solicitações dos nossos amigos espectadores, é onde se pode estudar o Espiritismo. Diversas cartas que chegaram ao nosso programa fazem esta indagação. Por onde eu começo? O que eu tenho que ler primeiro, estudar primeiro? Posso estudar em um centro espírita, em uma sociedade espírita, ou também posso fazer os meus estudos particulares? A nossa proposta, obviamente, é realizar o estudo das duas formas, sendo que seja possível isto. Bem, Allan Kardec, quando foi indagado sobre esse assunto de como estudar o Espiritismo, qual é o primeiro passo para que alguém pudesse ter noções teóricas sobre a doutrina espírita, é realmente começar examinando o assunto através desta obra, O que é o Espiritismo. É um livrinho muito fácil de ser lido, porque Allan Kardec simulou diálogos com diversos personagens e ele faz isso através de questões, perguntas e respostas. Allan Kardec diz assim, devemos ler primeiramente o livro O que é o Espiritismo e depois ler o livro dos Espíritos, que nós vamos buscar aqui para mostrar para você. O livro dos Espíritos, ele é a base fundamental da doutrina espírita. É através dessa obra que Allan Kardec apresenta o conteúdo doutrinário do Espiritismo. A segunda obra é o livro dos Médiuns, uma obra escrita a partir de 1861, publicada lá em Paris, e o objetivo desse livro é dirimir dúvidas, explicar como funciona a relação de espíritos com os chamados médiuns e como as pessoas que se envolvem com essa prática, naquele tempo chamada de magnetizadores, nós chamamos hoje de dirigentes espíritas. O terceiro livro, para você que perguntou quais são os livros que deveria ler para conhecer o Espiritismo, é esse aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro escrito por Allan Kardec no silêncio, quase que no anonimato, até que ele saiu publicado. Porque Allan Kardec fez essa publicação no dia 24 de abril de 1864. E é um trabalho bastante interessante, porque é um estudo circunstanciado que o codificador do Espiritismo fez sobre os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Ele escolheu uma certa quantidade desses ensinamentos e sobre cada um realizou um trabalho simplesmente notável de explicação espírita. O Céu e o Inferno é o quarto livro publicado por Allan Kardec. E a última obra publicada por Allan Kardec, que forma o corpo doutrinário do Espiritismo, é a Gênese, um livro muito importante da literatura espírita e onde nós podemos aurir conhecimentos muito grandes sobre o Espiritismo. As pessoas têm sempre interesse cultural, interesse de conhecer as bases teóricas do Espiritismo. Isso é fundamental. Allan Kardec, como ele dominou esse assunto durante 14 anos, ele sempre fazia questão de salientar que nós temos que começar pela teoria, antes de praticarmos um assunto sério como o Espiritismo, assunto de alta responsabilidade, principalmente quando se trata do relacionamento entre os homens e os seres chamados invisíveis. Origem da vida, origem do universo. Por ora, eu posso dizer que esta grande interrogação ainda permanece no sentimento e no raciocínio de muitas pessoas no mundo. A pergunta que se pode fazer é esta: Deus é o Criador do universo? Se nós perguntarmos a qualquer homem religioso, a resposta será sim. Mas se nós perguntarmos para alguém
que não é religioso e que não admite a existência de Deus, a resposta com toda certeza será outra. Então, do ponto de vista da concepção religiosa, nós podemos nos reportar a um dos livros religiosos muito antigo, como a Bíblia. E diz assim: por um simples ato de sua vontade, Deus fez o mundo, o nosso planeta, a partir do nada, pois no princípio só Ele, eterno, existia. Conta então a Bíblia, que lá no capítulo, no livro chamado Gênesis, Origem de Tudo, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Está entre aspas aí na tela, porque é assim que está também no livro, nesse capítulo. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma forma de apresentar como que a religião está examinando este assunto ligado com a criação. Se me perguntarem se é válido, nesse tempo, apresentar o assunto desta forma, eu direi que sim. Porque é assim que as pessoas aprendiam. É assim que as pessoas poderiam ter um pouco de conhecimento a respeito do funcionamento da vida. E diz mais: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia. E mais está ali no Gênesis. Deus então disse: faça-se a luz. Estão lembrados? Quantas vezes você já leu isto? Mas é preciso ler com cuidado, tentando entender, interpretar o texto de maneira conveniente. E a luz foi feita. Então, Deus, está lá no Gênesis, chamou a luz de dia. E chamou a noite de trevas. Hoje que nós nos acostumamos, depois da invenção da lâmpada elétrica por Thomas Alva Edison, nós podemos hoje entender desse assunto ligado com trevas, com escuridão, com noites. Porque nós sabemos perfeitamente a falta que faz a luz para que possamos identificar, para ver melhor. Nós vamos agora, em Espiritismo agora, fazer um breve intervalo necessário e voltaremos daqui a pouquinho para continuarmos com o nosso programa. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Agora nós vamos ver, dentro desse assunto ligado com a Bíblia, a concepção do universo através desses textos, necessários para ingressarmos depois no estudo espírita, como o Espiritismo apresenta a criação. A primeira concepção é de que a Terra era plana e o mar, a água, estava embaixo dela. Está em Salmos 136, versículo 6. A outra concepção dentro da Bíblia é de que o céu é uma tigela virada acima da terra chata. Vocês podem ver aí pela ilustração como era essa concepção. Está em Jó.
capítulo 37, versículo 18. A outra concepção é que a terra estava totalmente parada, não se movia. Está em Salmo 93, versículo 1. E ainda em Salmo, capítulo 104, versículo 5. E a teoria do Big Bang, que vem aí a partir de um certo período nosso, aí no século XX. Nós já estamos no século XXI. E até outro dia, né, algum tempo atrás, estávamos no século XX. E nesse século apareceram algumas teorias bastante interessantes da origem do universo. Uma delas é do Big Bang, da explosão e da expansão do universo. Essa teoria mostra de que tudo começou, ou tenta mostrar, ou interpretar o início de tudo através dessa explosão nuclear, atômica. O universo, então, estava originariamente muito quente e denso. Em algum tempo, notem que está aí sublinhada a palavra tempo, tempo finito, delimitado, que isso era no passado. Desde então, tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua expandindo. Porque a ciência acha que o universo está em flagrante expansão. De acordo com o modelo do Big Bang, o universo se expandiu a partir de um estado extremamente denso e quente e continua a se expandir atualmente. Criação é o princípio básico do Espiritismo que vem logo depois do Criador. Tem que falar da criação. Para examinar esse assunto, a criação, segundo o Espiritismo, nós temos que ler, compreender e nos remeter ao livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos, no capítulo número 2. Então, agora, no Livro dos Espíritos, a nossa recomendação para você que está nos assistindo, está participando do nosso programa de hoje, é ler o Livro dos Espíritos nas questões de números 21 a 43, e depois vai lá para de número 76 até de número 92. Esta leitura, ela é fundamental. Sem esta leitura, sem este estudo e este conhecimento, fica impossível compreender como é que o Espiritismo apresenta a criação. Preste muita atenção se você quer conhecer, quer aprender, como é que nós aqui em Espiritismo Agora vamos apresentar didaticamente esse assunto. Lendo o Livro dos Espíritos nessas questões e também o livro chamado A Gênese, publicado por Allan Kardec, é escrito e publicado por Allan Kardec. No capítulo 11, nos itens 6 a 14. No capítulo 2 do Livro dos Espíritos, o tema é este, Espírito e Matéria. Preste bastante atenção nessas duas palavras, Espírito e Matéria. Primeiro conhecimento que o Espiritismo apresenta sobre a vida. Deus é criador, Deus é causador. Então a doutrina espírita explica o seguinte, preste bastante atenção. Deus criou o elemento espiritual e o elemento material. Está escrito lá. Bom, o primeiro de tudo é entender o que é a palavra elemento. Se nós nos reportarmos a qualquer dicionário, nós vamos ter essa espécie de axioma que está ali. Elemento é uma das partes constitutivas do universo. Ah, bom, então agora dá para entender por que os espíritos preferiram falar com Allan Kardec numa linguagem acessível à cultura daquela época e permanece até hoje. Chamar de elemento espiritual e elemento material as duas partes que constituem o universo. O elemento espiritual, diz o Espiritismo, individualiza-se dando origem a todos os espíritos. Aí está. Todos os espíritos que habitam o universo.
Todos os espíritos são individualizações do elemento espiritual. Sabe por que eu estou repetindo isto, me fixando nesta parte? Porque ela é indispensável para nós entendermos o que é que vai se seguir. Os espíritos são individualizações do elemento espiritual. Quando você pensar em si próprio, pense sempre assim: eu sou uma individualização do elemento espiritual. É assim que eu fui criado. É assim que devemos pensar? Exatamente desta maneira. Os espíritos são dotados, desde a sua criação, de 3 atributos essenciais, especiais. Atributos é uma palavra que significa que é atribuído, qualidades que são atribuídas a. Então vamos usar uma linguagem bem simples para você entender melhor. Deus ofereceu para cada espírito 3 qualidades que eu chamo de ferramentas de trabalho. O Criador deu a cada criatura 3 ferramentas de trabalho para a sua evolução. Agora percebam a maneira como eu vou colocar este assunto. Não é Deus que faz a evolução dos espíritos. São os espíritos que fazem a sua própria evolução. E contam com 3 ferramentas para esse trabalho. Porque evolução é um trabalho que o espírito realiza em seu favor. Quais são essas 3 ferramentas? Inteligência, que é uma faculdade. A palavra faculdade significa que faculta a. Uma faculdade que dá ao espírito a condição de apreender. Dá para você registrar isto? Nós usamos a inteligência. Inadequadamente, querido amigo espectador, e me permita dizer desta maneira, de maneira inadequada, nós achamos que nós temos inteligência. No fundo, nós usamos esta faculdade para aprender. Ela é utilizada de acordo com a possibilidade do espírito, de cada espírito. Uns usam melhor e mais. Logo, aprendem mais e melhor. Usam menos e pior. Logo, aprendem menos e pior. Dá para compreender isto? Quando a gente usa a expressão, este homem é mais inteligente do que o outro, é porque ele está exteriorizando o volume do seu conhecimento, dada a utilização que fez desta faculdade. Eu sei que de início é um pouco difícil de compreender esta matéria, assim do jeito que eu estou colocando aqui para você, mas peço que examine este assunto com um pouco mais de cuidado. A segunda ferramenta de trabalho do espírito, segundo atributo especial, dotado por Deus, pelo Criador, às criaturas, é a vontade. A vontade é o querer, é o desejar, o aspirar. Em psicologia é a volição. Volição, o ato de querer, mas eu estou usando de uma ferramenta de trabalho. Posso dizer de uma faculdade? Porque o indivíduo usa da vontade. Usa da vontade para atingir os seus objetivos na vida. Quem usa mais e melhor, aprende mais e melhor. Quem usa menos e pior, aprende menos e pior. E a terceira ferramenta de trabalho é o pensamento. Pensamento é uma qualidade, é um atributo dado por Deus, para que o espírito possa, através desta ferramenta de trabalho, encontrar soluções para o que a vontade determinou. A vontade impõe e o pensamento encaminha para atender ao imperativo da vontade. Todos os espíritos no universo inteiro aprendem usando a inteligência, a vontade e o pensamento. E é por isso que nós fazemos experiências, usando essas 3 ferramentas de trabalho para a nossa vida. E assim nós aprendemos.
Agora nós vamos terminar o nosso programa. Não é isto? Terminar o nosso programa neste dia e voltaremos a este assunto no nosso próximo programa, porque esse assunto, a criação, vai continuar com você. Pela sua atenção, o nosso agradecimento. Convide os seus amigos também para assistirem Espiritismo Agora. Escreva para o nosso programa. Mande a sua carta eletrônica. Faça seu questionamento, suas perguntas, suas observações. Nós responderemos a todos, ou no ar aqui, na frente das câmaras, ou escreveremos através também dos e-mails. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa.